Hoje nós vamos falar sobre os óleos essenciais para uma boa noite de sono, né? Então, quem é que está dormindo? A gente consegue dormir direito nesse momento? Uma ansiedade danada, uma coisa que a gente fica vivenciando coisas e vai dormir pensando no que vai fazer no dia seguinte, que não vai adiantar absolutamente nada, né? Então a gente acaba perdendo o sono, essa agitação, esse medo, né? Então achei um tema bem pertinente para a gente trazer para os olhos, para a gente ser ajudado um pouquinho nesse momento, né? Então, o sono, né? O sono é uma necessidade biológica, a gente precisa do sono. A gente precisa, as crianças acabam tendo uma necessidade maior, né? Os bebês, adolescentes também dormem muito, e conforme a gente vai envelhecendo, esse número de horas acabam diminuindo um pouquinho, né? Os idosos dormem menos. E a gente também já está nesse ritmo, acaba indo dormir muito tarde, porque são muitas informações, né? Então acaba que você vai, quando vai ver meia-noite, 1 hora, e aí vai ter que acordar cedo no outro dia, e fica diminuindo esse tempo. E fora que a gente deita ainda pensando no que vai fazer. Então, ou seja, essa qualidade do sono está bem precária, né? Então, é uma necessidade biológica. É bom para o funcionamento do cérebro. A gente precisa desligar, a gente precisa recuperar a energia do dia. A gente precisa, você dormindo, você consegue começar a pensar melhor, aquela história da xícara que eu falo, né? Tem que esvaziar a xícara para a gente ter informações. Então, o cérebro também precisa disso, né? Fazer aquela faxina. Você começa a processar melhor as informações. Conforme você dorme bem, você tem esse bom funcionamento, você processa melhor, você consegue ter a mente mais limpa, pensar melhor, né? Você armazena memórias, você consegue participar do momento presente. Você está aqui agora vivenciando, você consegue perceber coisas assim. Mas você não viu isso? Claro, você nem processa mais nada porque a xícara está cheia, né? Você consegue relaxar, você se recupera emocionalmente, energeticamente também, né? Se revitaliza, enfrenta a vida com mais qualidade, porque você dormiu bem, você não tem aquela irritabilidade, qualquer coisa te irrita, te tira do sério. Então você traz problemas, as emoções, os nossos sentimentos vão atuando diretamente na nossa vida, né? Respeitar o seu ciclo. Eu não sou muito da noite, não. Eu gosto de dormir mesmo. À noite vai chegando um determinado horário para mim, eu não funciono mais. Assim, parece que vai apagando, dando um off que não rola mais, né? Então a gente precisa respeitar o ciclo. Quando eu fazia plantão noturno, para mim o dia seguinte era dia útil, normal, eu tinha que trabalhar. Quando era nova, metia bronca, mas agora não consigo mais, né? Então, 8 horas por dia, geralmente uma quantidade. Eu não uso nem essas 8 horas, eu não durmo 8 horas por dia, né? Mas cada um tem o seu ciclo. Isso é um ideal, isso dentro da literatura é a melhor opção, né? Para você acordar bem disposto, ou seja, você já está energizado no dia seguinte, você dormiu, teve uma boa noite de sono, você conseguiu processar tudo aquilo ali, você acorda disposto para tudo, né? O que vier, vamos embora, né? Você começa a ter um bom desempenho pessoal e profissional. Isso você leva a vida muito mais tranquila, né? Porque você vai, fica alegre, né? Se recupera. É por isso que a gente tem que ter o sono faz toda essa qualidade, né? E aí, teste de qualidade do sono. Teste de qualidade do sono. Quantas horas você dorme por noite? 7 a 9? 7 horas? Menos de 7 horas? Mais de 9 horas? Isso aí vocês respondem para vocês mesmos, tá? Você dorme e acorda no mesmo horário? Sim ou não? Você tem tido problemas de memória? Sim ou não? Você sente irritabilidade e sonolência durante o dia? Sim ou não? Você tem episódios de falta de atenção? Sim ou não?
Você tem dificuldade de perda de peso ou está obeso? Sim ou não? Você acorda mais de 2 vezes à noite? Sim ou não? Só nesse testezinho, você já vai vendo o quanto a gente tem de qualidade de sono. O que você precisa melhorar. São coisas simples e que a gente nem percebe, né? Você dormir no mesmo, acordar e dormir no mesmo horário. Você ter problemas de memória. A gente acha que problema de memória é só pro velho, né? Só para quem tá idoso. Não. E às vezes são coisinhas bobas, nome de rua, é o nome da outra pessoa, aí você acha enquanto isso você tá tendo, tá normal, é normal a gente esquecer, uma coisa assim, né? Essa irritabilidade só porque você não dormiu bem, você acaba assim, se irrita com qualquer coisa, vem, pum, já manda, nem pensa 2 vezes, né? A falta de atenção. Então são coisas que a gente precisa analisar com esse testezinho que é bem interessante. O que provoca o distúrbio de um sono? Então, eu coloquei aqui coisas bem interessantes também, que vai responder um pouco até daquele questionário. Os maus hábitos, né? Uma alimentação errada, você acaba não tendo... Se você não dorme, como ele até mesmo perguntou, você dorme e acorda no mesmo horário? Você consegue fazer as suas refeições? Ou seja, tomar café da manhã, almoçar, jantar, pelo menos... No mínimo, as 3 refeições, né? Se não podemos dizer 5, mas as 3 você tem. Então, os maus hábitos alimentares, físicos também, se você faz alguma atividade física. Se você prefere o tempo inteiro ficar sentado vendo televisão ou no celular, né? Não produz absolutamente nada, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa, porque se você começa a cansar o seu corpo, a trabalhar diferente, a você dar alimento, porque o corpo é perfeito, né? Deus fez a gente muito perfeito por conta disso. Se a gente tem uma boa alimentação, se você movimenta o corpo, é perfeito. É como se a gente fizesse uma poupança, né? A gente só pensa em poupança em dinheiro, mas a gente precisa de poupança de saúde. Se você se alimenta, você tem os nutrientes necessários, então, ou seja, se você tem uma gripe, se você tem qualquer coisa, você tem reserva de saúde para você combater aquilo ali. Então, isso é importante. Se você movimenta o corpo, a sua articulação, os seus músculos, eles vão estar protegendo você o tempo inteiro a qualquer coisa, né? As preocupações, todo mundo tem preocupação, todo mundo a gente fica preocupado nesse momento com a doença, com a questão de emprego, de dinheiro, pagar as contas, né? Nossas no dia a dia, nossos filhos e assim vai. O grande detalhe é que a gente precisa viver aquela preocupação e resolver naquele momento, né? Não adianta, como eu já até comentei, de coisa assim, quando liga eu já sofro para ir atravessar, para ir pro curso. A gente tem a preocupação, mas eu tenho que... Se eu der as instruções, eu preciso confiar. Então, é assim que funciona. Eu tenho que pagar a conta. Com isso, eu vivenciei muito isso, né? Quando eu me formei, ou seja, 23 anos atrás, eu comprei meu primeiro carro. Caramba, eu acho que eu tenho uma coronária entupida, porque eu comprei um carro à prestação e eu nunca mais me esqueci do valor da prestação e do dia da prestação. R$ 506 no dia 13. Misericórdia que foi esse negócio, porque eu lembro disso tudo, porque eu sofria muito com a questão de não ter o dinheiro para pagar aquela prestação. Então, essa preocupação, se a gente fosse para tu ver, eu tupi uma veia, eu tô falando, mas assim, para você ver como você fica com aquela preocupação. Eu pagava antecipado, achando que ia melhorar aquela minha ansiedade? Não, é porque eu já me preocupava com a outra, para tu ver coisa de doido, né? O estresse, que é exatamente uma preocupação me levando a um estresse, né? Que traz, você perde o sono, você fica pensando, imaginando, não vou ter. Então, você sofre antecipadamente, né? Então, você precisa ter isso tudo perde. Você dormir pensando no que você vai fazer no dia seguinte não vai adiantar nada, porque você não vai fazer nada naquela hora. Não vai adiantar nada pensar. Não adianta você, eu vou fazer isso, né? Desliga, porque não vai ter jeito, né? Esse momento do sono é necessário. Ritmo de vida, né? A gente tem um ritmo doido também. Eu quero fazer 24 horas, é pouco para mim, porque o tanto de coisas que eu faço, então, e eu quero fazer cada vez mais, porque se eu tivesse 30 horas, eu ia arrumar a história para 30 horas. Então, esse ritmo de você não conseguir
participar, você quer fazer sempre mais, você quer arrumar horário para tudo, você quer abraçar o mundo, né? Também é uma outra coisa que você... eu tenho que fazer, né? E o próprio uso da tecnologia. A gente hoje está sendo estimulado de tudo quanto é forma, informação de tudo quanto é jeito. Você olha o celular, é o Instagram, é o Facebook, é o YouTube, é a televisão, são os canais, você tem informação o tempo inteiro. Ou seja, antigamente você tinha... A televisão funcionava até um certo horário. Hoje não, é 24 horas por dia. A tecnologia para você, é rádio, é live de não sei o que, é show. Então... isso a gente precisa ter esse controle um pouquinho dessa situação para evitar os distúrbios do sono, né? E aí, como conseguir uma boa noite de sono? Aí eu venho. Para isso, é importante evitar os cochilos, porque os cochilos você vai perder a noite de sono. Lembra que a gente falou lá no início, respeitar o seu ciclo. Então, se você começa a cochilar durante o dia, se você teu ciclo é menor, o meu ciclo não é de 8 horas. Quando eu chegar à noite, eu vou dormir mais tarde e vai ser difícil para acordar no outro dia. Ou então eu vou perder a maior parte da noite, né? Então, à noite, os cochilos é um pouco... Tem disso, a gente vê muito nos idosos, né? Que cochila durante o dia, perde o sono da noite, troca. Então, isso é uma coisa que a gente tem que observar, né? O que faz o cochilo. A tecnologia, de novo, como eu coloquei aqui, você tem estímulo para tudo, você é estimulado de tudo quanto é forma, a tecnologia não deixa você, sem você perceber o que eu falo assim, eu não tenho tempo para fazer atividade física. Tem. Porque eu já me fiz isso aí, eu já refleti sobre essa situação. Eu fiquei lá, quando eu perdi meia hora, eu estava perdendo tempo no celular vendo besteira. Ou seja, aquela meia hora eu podia ter ido à academia e resolvido o meu problema, pagava minha conta, né? Então tem. Então a tecnologia faz a gente perder muito também sobre a questão do tempo. A temperatura, né? Então quando eu coloquei assim da temperatura, o ambiente tem que ser agradável. Pô, ninguém consegue dormir suada, né? Nem com frio demais. Então, a temperatura é importante para você ter uma boa noite de sono. Nesse frio, às vezes, você não sabe se está frio, se está calor. Um lençolzinho só nas pernas, ou até mesmo um ar-condicionado para quem gosta, ficar mais numa temperatura mais agradável. Mas a temperatura é importante. Atividade física, sim, porque libera energia, né? Você tem que escolher a sua atividade física. Não quer dizer que, para mim, como funciona ir para academia, fazer um crossfit, ou uma musculação, ou uma dança, vai servir para você. Eu prefiro, como eu tenho pacientes assim, que se sente muito bem só na caminhada. É a dela, é aquele momento dela. Então, ela tem que fazer também uma coisa que seja bom para ela, né? Os estimulantes, né, que a gente fala o tempo inteiro, café, né? A gente acaba tomando com muita regularidade, então aquilo é um estimulante, o guaraná. Então tem que ter esse cuidado, que também os chás, tem alguns chás que são estimulantes também, né? Então tem que prestar atenção um pouquinho nisso. As bebidas quentes acabam favorecendo mais a gente a dormir, né? Assim, o próprio chá, que tem chá estimulante, mas também tem chá que te acalma, né? Que te dá uma relaxada. Então faz um pouquinho disso, né? E os óleos essenciais, também você consegue ter um auxílio muito bom na questão do sono, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Os estágios do sono. Estágio 1, marca o início do sono. Nesse estágio, você poderá se distrair facilmente do sono e perdendo o seu cansaço. Esse estágio dura mais ou menos 7 minutos, tá? Então, é justamente aquele que você está naquele cochilinho. É o cochilinho. Você está tô no início, tô ali. E você também pode perder ele facilmente. Acabou, já era, né? Então, ele é o estágio 1 do sono. O estágio 2. É menos provável que você acorde nesse estágio, podendo durar até 25 minutos. Também dependendo do cansaço. Então, é aquele cochilo que você fala, caramba, cochilei mesmo e acordei repolarizada. Porque você conseguiu descansar, às vezes, aquele cochilo, às vezes,
da hora do almoço, acabou de dormir, acabou de almoçar, você tira aquele cochilinho. Tem gente que se revigora muito, né, com esse cochilo depois do almoço. Aí temos o estágio 3, também conhecido como sono profundo ou sono por ondas lentas, uma vez que ondas cerebrais lentas são produzidas. Se você acorda neste estágio, pode ficar bastante desorientado. Esse estágio tende a durar de 20 a 40 minutos durante o primeiro ciclo do sono da noite, antes de passar para o sono REM. Isso já aconteceu. Isso acontece com regularidade, que às vezes assim, você acorda até vivenciando um sonhozinho, que muitas das vezes eu digo que eu não lembro do sonho, mas nessas fases assim eu lembro. Você acorda falando sobre o sono e a outra pessoa não entende absolutamente nada, porque não está participando do sono, então não sabe nem o que você está falando. Tá doida, né? Aquela coisa, tá doida, que é isso? Tá falando? Então é aquele sono que você tá desorientadona. E é quando, ou também um outro momento que acontece isso, que já aconteceu comigo. Isso aí que tá caindo. Caramba, é uma coisa de doido, né? Você acorda nesse momento aí, você vivencia isso, né? Então, tu toma um sustão e desorientador, não sabe nem o que está acontecendo, né? Porque você está num outro momento. O estágio 4, quando ocorrem os momentos rápidos dos olhos, que é o sono REM, que se chama. É o padrão das ondas cerebrais, é semelhante ao do seu cérebro em vigília. Neste momento, você estará sonhando e o estágio REM de uma pessoa saudável pode durar apenas 5 a 10 minutos por vez. Ou seja, você acaba flutuando muito no seu sono de 8 horas, você tem vários estágios, né? Porque às vezes a gente se mexe e tal, mas esse sono REM que você realmente dá uma aprofundada, ele dura de 5 a 10 minutos, onde você tem esse sono mais profundo, né? Então é bem interessante. E eu vivo falando que eu não lembro do sonho, que eu acho que eu não sonho. Eu sei que todo mundo sonha, mas eu não lembro de nenhum deles, a não ser que seja naquele estágio 3 que eu acordei naquele momento ali que eu vivenciei alguma coisa, estou falando sobre ele, né? Mas é muito interessante. Ou então eu não entro no sono REM. E aí eu trouxe exatamente os óleos essenciais para isso daí. Os óleos essenciais promovem o relaxamento e criam um ambiente ideal para um sono restaurador. Né? Então a gente sabe que tem vários óleos, que o difusor auxilia muito nessa questão do sono, porque ele fica lá com aquele aroma no ambiente, você consegue se aprofundar aquilo lá, dar uma relaxada, o ambiente fica bem favorável, aquilo que a gente falou, o ambiente, a temperatura. Então, isso tudo favorece você estar bem equilibrado para o dia seguinte. E aí, vamos de um sono reparador. Trouxe alguns óleos para a gente falar um pouquinho sobre eles. E aí eu trouxe o Serenity. Gosto muito do Serenity. Adoro o Serenity. Então, o Serenity é um mix. Ali dentro do Serenity você tem a lavanda, você tem o cedro, você tem a madeira roux, você tem o lang-lang, a manjerona, camomila romana, vetiver, baunilha e o sândalo. Então, ou seja, por isso que é um capricho. Eu adoro muito esse Serenity, né? Ele seda, acalma, promove descanso, tranquilidade e repouso, né? Então, a gente não pode esquecer que ele promove o relaxamento e cria um ambiente ideal para um sono restaurador. Porque esse mix, você com ele no difusor, ou até mesmo inalando, passando na sola do pé ou no VG20, né? Você consegue dar uma baixada de bola e dar uma segurada, e você consegue fazer esse relaxamento, você acaba criando todo aquele ambiente, né? Você diminui sentimentos de tensão e ajuda a acalmar as emoções, né? Lembra que a gente falou de semana passada, outra semana, sobre sentimentos e emoções? Então, quando você tem esses sentimentos, essa tensão, aquilo que você está vivendo, você está produzindo aquilo ali, você diminuir aquela coisa toda, já começa meio caminho andado para um sono, né? Ao mesmo tempo, quando você faz esse relaxamento, você tem
o relaxamento da mente. Ela para de ficar naquela em agitação para você entrar no teu sono, para você dar uma equilibrada. Ele consegue dar uma descansada, você começa a acalmar a mente, que a gente chama, né? E ao mesmo tempo, os sentidos, você para daquela agitação. Lembra que eu falei, até comentei aqui agora, aquela agonia, fui lá, dei uma cheirada, voltei e dormi rápido. Então, você tem toda essa ajuda do Serenity para isso. Eu adoro o Serenity. O outro que é o sândalo, maravilhoso também, né? É um óleo bem amadeirado. Ele acalma e relaxa os sândalos. Então, ele é um óleo que você tem como... ele estimula as habilidades extrasensoriais que ajudam na imaginação. Olha que interessante esse óleo. Por isso que você consegue usar, inclusive, ele em doença de Alzheimer, né, que a gente vai falar não só da doença de Alzheimer, a esclerose múltipla. Então, ou seja, ele é um óleo poderosíssimo para isso, tá? Porque ele estimula as habilidades extrasensoriais, tá? Ele fortalece o sândalo, o laço entre o corpo emocional e o físico, gerando uma satisfação maior para nos permitir no momento presente. Ele faz você estar aqui, você está naquele momento, você, né? O seu laço emocional e físico, você tem essa satisfação, você gosta de você começa a ver você começa a sentir você, tá? Ele também é um ótimo incenso para meditação, porque você já viu que ele faz justamente essa habilidade extrasensorial, você consegue se conectar, você faz o seu momento presente, então é um óleo maravilhoso para a sua meditação. Por que ele faz isso? Porque o sândalo, ele consegue despertar em você aquelas experiências e memórias, né? Porque o aroma dele é muito familiar. Então, ou seja, ele te leva um pouquinho para o seu momento. Então, ou seja, você está aqui e vai lá atrás lembrar daqueles momentos gostosos que você teve. Então, aquelas experiências, aquelas memórias boas, não pense que ele é só sombra ruim, não. Esse momento, tá? O sândalo é maravilhoso para isso. E aí eu trouxe também a lavanda. É um floral calmante, reduz o estresse, a ansiedade e melhora o sono, né? A lavanda, quando você usa ela no chakra cardíaco e no coronário, simultaneamente, ao mesmo tempo, você usa os dois chakras, você consegue abrir e expandir a calma e a paz, tá? Então, você tranquiliza muito bem com a lavanda, usando no cardíaco e no VG20, tá? Ele também manifesta bastante a sabedoria, tá? Ele acolhe, ele te dá uma paz profunda, tá? Ele tem um benefício chega você, tá assim, você se sente tranquila, serena, tá? E você, aí ao mesmo tempo, quando esse sentimento, essa calma que você tem, você começa a se curar ao mesmo tempo. Você dá a oportunidade de você receber informações para você curar. Lembra que emoções e sentimentos também fazem mal. Então, aquilo ali, quando você começa a ter paz com você mesmo, você entender, você não ser tão rigorosa, você ter o auto-perdão, você se perdoar, você sentir você, é um momento, é o início para você conseguir dar um passo para a sua cura, tá? Além disso tudo, quando você tem todo esse sentimento de paz, de cura, você acaba inspirando em você mesmo uma segurança em você. Você começa a acreditar em você, tá? Você começa a ter uma sensação de que você está protegida, que você tem um guardião do teu lado, que você tá acompanhada com você mesmo, né? Você se sente mais fortalecida por mais um dia. Ele acaba estabelecendo uma comunicação entre o seu consciente e inconsciente, que eu falo o tempo inteiro. Quando você tem essa comunicação, porque o que acontece? Quando você fala o consciente, justamente, eu lembro do iceberg, é o que está pelo lado de fora, e o inconsciente está abaixo, você não tem noção muitas das vezes. Mas também falei também aqui que questão do inconsciente, a gente tem conexão
quando você faz as suas orações, não importa que religião, quando você dorme com um sono reparador, você consegue ter a conexão com o seu inconsciente, e na meditação. Então, isso são momentos que você tem aqueles insights, aquelas coisas que você consegue ter esses acessos de alguma coisa, né? O que a gente sempre fala, uma ideia, uma coisa que acontece, e às vezes são essas conexões que a gente tem do nosso inconsciente. Quando você usa a lavanda no VG20, quando você faz uma meditação, quando você começa a ter esse encontro com você mesmo, você começa a entender, você diminui toda aquela agitação da mente, você consegue fazer tudo isso, você consegue ter um bom sono, você consegue meditar, você consegue ter, não importa a sua oração, o que for, você consegue dar aquela tranquilizada, você estabelece a sua comunicação. Isso quando você consegue ter essa comunicação, ou seja, o seu cérebro está saudável, aquilo você está tendo aquela troca de energia o tempo inteiro, né? Quando você usa ele no coronário, né, ele acaba diminuindo a pressão física e acaba que acumula e promove o relaxamento, tá? No frontal, alívio da depressão. No cardíaco, promove sentimento de graça, dissipa sofrimentos e nutre as emoções boas, tá? Quando você usa ele nas têmporas e na testa, ele traz a calma à vida. No pulso, quando você está histérico, você tem que usar no pulso, tá? Vamos lá pro outro. E aí eu trouxe agora também o sono reparador, de um outro óleo muito importante. Aí eu trouxe aí a camomila romana. É um floral doce, acalma os nervos e combate a insônia. É um óleo também maravilhoso, né? Você usa também para tudo. Para síndrome do pânico, você consegue usar muito bem a camomila romana, né? Ela acalma a mente. Ela acalma aquela sua mente consciente, né? Aquela que você tem domínio sobre. E aí, como eu estava falando da camomila, né? Que ela acalma a mente, faz você parar o consciente, né? Faz isso. Ela traz o sentimento também de paz com nós mesmos. Ele faz mesmo que você dá uma parada naquele consciente, aí também traz você, para você mesmo, aquela paz para você dar uma tranquilizada, né? Gerando mais amor próprio, transformando sentimento de autodepreciação, raiva, solidão, abandono e a tristeza, tá? Ela também relaxa o sistema nervoso, a camomila. A camomila é como um abraço gentil e amoroso de uma avó. Ela faz você ficar acolhida, faz você chegar tudo para você, tá? O vetiver, maravilhoso esse óleo, gosto muito do vetiver, né? Ele serve para quem tem autismo, depressão pós-parto, déficit de atenção, hiperatividade, né? Ele é terroso. Eu não gosto muito do cheiro dele, porque eu acho, mas no difusor eu acho ele maravilhoso, né? Ele realmente traz um acolhimento, uma segurança, um sentimento de paz e harmonia, né? Ele ajuda a resolver os relacionamentos de amor e ódio com você mesmo, né? Ele faz você ter essa interação, reconhece e acolhe os problemas por trás da tristeza, né? Quando você está triste, o que vem depois da tristeza, né? Aquela mágoa, aquela coisa toda. Então, ele te ajuda a você reconhecer e acolher que aquilo existe, que você precisa resolver, né? Ele dissolve as energias densas, por elas que ficam produzidas, aquela coisa, quando você ficar com mágoa, aquela energia que fica presa, muitas das vezes, até no chakra cardíaco. Então, ele fica lá remoendo, você consegue dissolver aquilo, porque você já vai reconhecer, você vai começar a trabalhar aquilo ali, né? A alegria de viver no presente se realiza, porque você está nessa, por isso que ele trabalha até mesmo a atenção. Então, você está nesse momento presente, o vetiver é excelente para isso. Provoca aquele acolhimento nos braços da Mãe Terra, porque ele é aterrador, porque ele é uma raiz. Então, ele te traz para você estar mais concretizado com as coisas, né? Então, quando como ele é um aterrador, ele cria aquela sensação de segurança, conecta o coração aos ciclos, ritmos sagrados da natureza. Você consegue estar aqui
como a raiz, né? Como elas se comunicam por debaixo, através das raízes, uma árvore com a outra, aquela conexão, o que uma precisa, o que tá, é aquela coisa de família, tá? E aí a gente está falando aí também do balance, que é um outro mix, que relaxa, tem um relaxamento do corpo e da mente, acalma e traz um bem-estar geral, né? É aquilo que você traz você para a sua caixinha, traz para você aquele momento, né? Se conecta, eu estou aqui nesse momento com vocês, eu estou aqui nesse momento. Então você vive esse momento, tá? Então, eu trouxe esses óleos, mas a gente pode fazer não sozinho, um mix desses óleos, cada um é uma pessoa, e você consegue ter essa interação de ajuste, o que você pode fazer com cada um deles, tá? E aí, é isso, vocês só viram a metade da palestra, escutou mais do que eu estava falando, que assistir a palestra em si. Que pena, que pena. Mas não tem problema, se quiser depois eu não sei nem como é que ficou a gravação disso tudo. Mas o que eu posso ajudar e a gente trocar com isso depois disso tudo que eu fiz. O que vocês acharam? Querem perguntar alguma coisa? Todo mundo quieto? Vanessa, Jô, Márcia, Rosane, Cléia, todo mundo. Cláudia. Tá tranquilo. Tranquilinho. Oi, Paty. Eu tenho uma pergunta. O Serenity, para mim, não faz efeito algum. É mesmo? Eu já uso ele quase todos os dias, 2 meses. Põe no difusor, diluo no óleo de coco vegetal. E para mim, não resolve. Eu não durmo com o Serenity. Ao contrário, eu durmo bem com lavanda. Porém, com o Serenity, eu sou uma pessoa muito ansiosa, né? E eu achava que o Serenity ia resolver no meu caso, né? Para mim, assim, não é bom. Eu gosto muito do lavanda, camomila romana e o sândalo também. O sândalo também, para mim, é excelente. Agora, o Serenity, para mim, não tem efeito. Poxa, interessante isso até, Bruna, porque assim, para tu ver que cada um realmente tem uma interação com o óleo, né? Como eu não gosto do cheiro da lavanda, do cheiro puro da lavanda, mas gosto muito do Serenity, né? Mas eu acho que assim, até mesmo para você usar com você mesmo, você precisa olhar e ver coisas típicas, assim, porque dentro do próprio Serenity você tem a camomila romana, você tem a lavanda, né? Você tem um blend. Então, quando você usa até mesmo tudo isso, só que tem mais coisas. Às vezes é aquele detalhezinho, ou até mesmo como você vai usar. Né? Eu sou ansiosa. Às vezes você não necessariamente, porque assim, o próprio vetiver dentro do Serenity tem. Então, ele é um mix bem completo, o Serenity, né? E é um relato bem interessante que você está fazendo, que para você não funciona, né? Mas já funciona separado. Então, é bem interessante. Aí você aboliu o Serenity e usa somente esse mix que você está fazendo, de lavanda, camomila romana e o outro que você falou? E aí funciona bem. Como é que você usa, Bruno? E eles são melhores. E no meu caso, e também eu gosto muito do Sempre Viva também. Esse aí também, na questão para dormir, aí para insônia, tem feito mais efeito. O E Serenity, eu sei que ele tem tudo isso, né? Camila romana, tem o lavanda nele. Só que faz meses que eu tento, coloco no difusor, eu insisto com ele, mas não faz efeito. Você já usou na sola do pé, já usou no VG20? Já fiz tudo isso. Diluidinho. Poxa, interessante, Diluidinho. bom saber. E olha só, que não é só comigo, assim, eu tenho uma outra amiga também que tentou o Serenity já e pra ela não resolve. E resolve pra ela alecrim. Ela dorme com alecrim, gente, não acreditei. Mas a Iriane, né, daqui também do grupo, dorme com peppermint. Uau! Interessante. Então, bem interessante para ver como cada uma pessoa tem um relato, né, uma situação, mas é bem interessante.
Bem Acho que tudo interessante. tem a ver com o organismo, né? A interação, cada um tem um, por exemplo, a gente tem uma memória olfativa também, né? Então, às vezes, é aquele detalhe de uma memória sua que vai fazer, que não, com a junção de todos esses olhos, não caiu muito bem para você, né? É isso, cada um é cada um. Por isso que não existe a Sim. receita do bolo, né? Mas, por exemplo, eu fiz uma sinergia para uma amiga minha que tinha acabado de perder o pai. Uhum. E ela também tinha um pouco de dificuldade para dormir com o Serenity. E eu acabei colocando o Serenity, porque eu não tinha camomila romana. E o Serenity vem camomila romana. Aí eu coloquei alguns cítricos, né? Lavanda, ou laranja, limão. E para ela tem sido, assim, o melhor remédio. Tá vendo? Bem Eu, interessante, eu, né? nunca, eu nunca testei o Serenity com esses todos. Eu posso até tentar para ver, né? Como que vai ser. A massa até colocando aqui, ó. Cedro e laranja são ótimos. Peraí que eu não vi. São bons óleos para ajuda no sono. O cedro também é. Tem vários, né? Assim, é tudo questão de identificação, de você experimentar, né? O que você vai se sentir melhor. Como eu te falei, eu não gosto da lavanda pura. Eu sempre uso a lavanda com alguma coisa para mim, né? Eu não gosto da lavanda pura, eu não gosto de ingerir a lavanda porque é horrível o gosto. Não, a lavanda vai beber perfume, né? Só mesmo na cápsula que rola. Isso eu fiz com o meu marido quando chegou o primeiro kit da Doterra aqui, que ele tem a insônia. Eu taquei para ele para beber a lavanda, ele quase me matou. Ele tava bebendo perfume. Marido, a gente faz um monte de maldade. Então, ele Eu fiz bebeu o mesmo, meu perfume. marido, eu só coloquei uma gotinha no chá. Aí ele ficou doido, né? Aí, por exemplo, o Serenity, meu marido, ele capota. Pois é. Ele dorme. Eu não. A minha filha que tem TDA, para ela também é bom. Mas ela também não dorme. Ela se concentra mais com o Serenity. Tá vendo? Viu? É bem interessante. Cada um, viu? São relatos interessantes que a gente, assim, ó, porque já via efeito rebote com a lavanda, né? De você usar a lavanda e não conseguir dormir. Já vi efeito rebote com a lavanda. Como você está me dizendo agora, o efeito rebote do Serenity, né? Então, a gente precisa valorizar cada detalhe, né? Não gosta da laranja, teu bebê? Quando coloca no difusor, ela corta. Porque a lava laranja realmente vai dar uma alegrada, uma animada na criançada, né? E aí, gente, mais alguém? Clésia, Jô, Márcia, Cláudia? Não tô te ouvindo, Cláudia. Não. Teu áudio tá até aberto, mas não tá saindo nada. Tá conectado direitinho o seu fone? Nada. Tira o fone, vê se vai aparecer. Agora sim, agora sim. Então, você vê que realmente é a questão mesmo de cada corpo, né? Cada pessoa, ela reage de uma forma. E naquele momento, aquele óleo, ele não é legal. E depois no primeiro momento, você usa, que tem aquela versão, e depois, em outro momento, você tenta, e às vezes ele entra de uma outra forma.
Então, a gente entende que isso realmente não é uma receita de bolo e para aquele momento tais óleos são adequados. Então, nem sempre o que é bom para você seria bom para mim, né? Então, vale a pessoa ela se analisar, ela procurar entender aquele momento que ela está passando, né? E procurar identificar e buscar, né, o seu melhor. E nós que trabalhamos, né, durante muito tempo à noite, a gente sabe que essa qualidade do sono ela se modifica, né? A gente sabe que um dia que você fica acordado sem a noite toda, no dia seguinte você pode dormir de dia, mas a qualidade do sono não Não é a é o mesma. mesmo, não repara, né? O sono não repara o sono, não fica aquele sono reparador, fica faltando alguma coisa, né? E isso, ao longo dos anos, né, se você não. Você tem prejuízos na sua vida, né, na parte de memória, existem já artigos, trabalhos, né, que demonstram isso. Tanto é que a pessoa que trabalha à noite, ela tem um adicional noturno, né, ela ganha mais por conta desse prejuízo, né, porque você precisa, além da atividade cerebral, ela dá uma serenada, né, você tem todos os hormônios que eles precisam ser fabricados durante o sono para poder equilibrar a sua saúde. Então, o sono ele tem uma importância vital no nosso organismo, na nossa reparador. fisiologia. Exatamente. Ele é reparador. É isso mesmo. Eclésia, alguma coisa? Ecléia, alguma coisa? Marinalva? Não. Ainda não experimentei. Eu me acalmo às vezes só com. Agora esqueci o nome. Só com a lavanda eu consigo dormir. O Elevation, eu consigo dormir com ele. Tá vendo? Com Elevation, tá vendo? Como é que não tem receita? Porque Elevation é estimulante pra caramba, né? Então, pra você ver como é que cada pessoa é uma pessoa, né? Mas aí não tem um específico. Às vezes eu coloco qualquer um lá. Eu acho que eu durmo fácil. Eu tenho um sono agitado. Agitado eu tenho. Mas, assim, eu deito e durmo logo. Entendeu? Eu também deito e durmo. Eu não tenho problema para dormir. Porém, com os óleos essenciais, eu tenho qualidade no meu sono. Eu durmo todo dia com o difusor. E é o que eu tenho qualidade. Então, assim, o meu sono realmente é reparador. Eu acordo no dia seguinte já boa para a próxima. Mas problema mesmo para dormir não tenho. Não tem. É claro que assim. Eu uso realmente aqueles para dar uma acalmada, eu vejo aquele meu momento, às vezes eu uso até mesmo aqueles óleos mesmo emocionais, eu uso muito Serenity, eu gosto muito do Serenity, mas também uso outros óleos, gosto do Balance às vezes com uma lavanda para dormir, né? Eu gosto. Então, eu tento, mas é bem interessante, viu? Elevation, como também já vi Peppermint para dormir, cada uma pessoa, e isso é muito interessante, como cada pessoa reage de uma forma, né? Mais alguém? Alguma coisa? Késia? Elisângela? Não, eu estou conhecendo. Realmente eu não tenho nenhuma dificuldade com o sono, né? Mas eu durmo até muito bem e tudo mais. Mas eu estou conhecendo, estou tendo mais esse contato, ainda não estou usando nenhum tipo de óleo, mas pelo relato de vocês, pela sua fala, eu acho bem interessante e assim que eu tiver oportunidade eu vou estar adquirindo para fazer uso. Legal, Kézia. Então é seu primeiro contato com os óleos? Eu conheci o óleo com a Márcia. Eu conversando com ela, eu conheci, e foi quando ela me convidou para participar das palestras que você faz. Porém, como eu trabalho à noite, nem sempre dá. Vai conseguir, exato. Nem sempre eu consigo oportunidade para isso, mas sempre que tenho oportunidade eu assisto. E assim, nesse momento eu ainda não estou fazendo uso, mas eu quero mais para frente, assim, estar fazendo uso para algumas coisas, mas para relaxar, né, para
Tem fazendo várias algumas outras. coisas. Você trabalha com o quê, Kézia? Eu sou professora, trabalho com criança. Eita, então, tá vendo? Isso aí é excelente. Então, a Márcia vai te ajudar bastante. A gente também está aqui toda Sim. quinta-feira, trocando essas ideias. Eu acho que é muito legal, porque a gente fala sobre um pouquinho de tudo. Eu acho que o objetivo até mesmo desse encontro, quer dizer assim, é abrir um leque de informações, porque a gente pode usar os olhos, né? Então, assim, eu uso no meu tratamento profissional, eu sou fisioterapeuta, e a gente, a Cláudia também, fisioterapeuta, então a gente usa nos nossos pacientes, eu uso comigo, eu uso na minha família, todo mundo. Então é bem interessante que para você ver que você não fica engessada, você usa para o sono, você usa para a questão emocional, você usa para dor, você usa para atenção. Então esse é o objetivo até mesmo desse encontro, para a gente esclarecer. A gente está fazendo trocas, são relatos interessantes, ver que cada óleo, mesmo tendo especificações diferentes, mas você vê que cada pessoa reage de uma forma. A gente está aqui numa troca de informações que é bem interessante, a vivência de cada um, né? Eu chego aqui, eu gosto muito desse envolvimento dos olhos, muito na parte emocional, muito nesse envolvimento, nessa troca, não simplesmente naquela coisa de você ficar, ele é bom para alegria. Não, mas por que ele é bom para alegria, né? Por que ele faz? Por que ele é bom para o sono? Porque eu consigo acalmar a mente, eu consigo chegar até lá dessa forma, para você entender como é que é. Acho que o esclarecimento nos liberta, faz você pensar demais, faz você... Isso você, como professora, você sabe disso, faz a gente... aquilo, o mundo é para a gente pensar e ter uma dimensão muito maior. Então, essa é a diferença. Eu sou psicopedagoga e trabalho também no município do Rio, numa creche, né? E esse ano eu estou no berçário. Eu até acho interessante porque assim, as crianças no momento do acolhimento, eles choram muito, né? Eles choram muito porque é uma separação dos pais, da família, né? Para ir numa escola, um ambiente novo, né? Pessoas novas que não têm costume, não está ainda ambientado e tudo mais. Então as crianças choram muito. Eu estava até ouvindo falar, né? Ouvindo a parte de acalmar, eu até achei interessante, né, para levar isso adiante, falar com as minhas colegas de trabalho, a respeito da gente também poder estar utilizando isso na escola, né, para poder acalmar, para a criança se sentir mais tranquila, mais uma afetividade melhor no dia a Acolhedor, dia né? Você dela. ser diferenciada por Acolhedor, conta disso, isso. porque na realidade o objetivo até mesmo dos olhos é trazer você para um momento diferenciado, você fazer diferença no seu atendimento, diferença na sua escola, para as suas crianças, para fazer isso A é a Márcia falou diferença. bastante. A Márcia falou bastante sobre isso comigo. A gente conversou bastante. Ela me fez pensar muito, tanto que eu estou até agora, né, falando assistindo mais as palestras para poder estar me inteirando mais, né, sobre os olhos, para estar fazendo uso tanto na parte de tratamento em psicopedagogia, como também na minha sala de aula, no meu dia a dia com os bebês. Kézia, boa noite. Eu sou Cláudia, eu sou pedagoga também, sou fisioterapeuta e pedagoga. Amo também essa área do trabalho com crianças. Infelizmente, agora eu estou meio afastada, porque os idosos já estão tomando, né, a meu tempo. Mas eu gosto muito e eu gosto de trabalhar nessa faixa etária. E eu, nas minhas aulas, né, porque eu também trabalho na capacitação profissional, todas as minhas aulas, depois que eu conheci os olhos, eu levo, as minhas aulas são aromatizadas. Então, o aluno já entra, né, na sala de aula, ele já vai conhecendo e a gente já vai introduzindo. E a aula, assim, tem um diferencial, né? Nas minhas aulas que eu dou com os cuidadores de idosos, nossa Senhora, elas já chegam professora e elas, assim, é muito interessante, né? Quanto você vê que o acolhimento é diferente, né? Também utilizei com menores infratores, que eu tive um projeto e eles chegaram muito resistentes, né? E foi muito legal, as assistentes sociais, as psicólogas, poxa, eu não conhecia. Eu falei, então, vocês podem fazer uso dessa ferramenta, porque nos ajuda muito
principalmente a quebrar essa resistência, né? Você chega com muita resistência, então é bem legal. E as crianças também, né? Porque a gente sabe perfeitamente que os pais, eles passam na entrevista uma coisa, né? E a gente na sala de aula percebe outra completamente diferente, porque você está lidando com pessoas de classes diferenciadas, né? Educação, religião, o trato mesmo, né, do dia a dia, né? Então você Sim, vê que são crianças que têm a mesma faixa etária, mas que são muito diferentes. E a sim. escola se torna a segunda casa, né? Uhum. Então, esse aluno, quando ele chega, independente da, da faixa etária dele, ele precisa sentir esse ambiente de acolhimento, aquele ambiente onde ele chega, ele se sinta acolhido de fato, que ali seja um lugar de troca, um lugar de que ele goste, né, de aprendizagem. Então, é bem legal e faz realmente a diferença, né? Você criar esse ambiente. E aí você vê no rostinho deles, ou de um adolescente, ou de um adulto, poxa, a professora estava doida para vir assistir a sua aula, ou a criança, né, que ele se manifesta através de abraço, de beijo, do contato físico com a gente, quando é um lugar legal, né? Quando a gente consegue transmitir todo o conhecimento que a gente tem, mas além disso, esse sentimento. E com as crianças, esse trabalho é bem mais intenso. Eu gostei, eu gostei assim, da forma, né, da abordagem. Eu agradeço até mesmo essa orientação, né, essa fala sua, porque realmente me fez refletir bastante sobre o meu dia a dia na escola, né? E realmente eu vejo que isso tem assim muito a ver conosco, né? Quando se trata de lidar com pessoas, né? Pessoas diferentes, cada um tem um jeito, cada um tem uma forma de ver, vem de famílias diferentes. Então, eu gostei bastante dessa fala e eu vou procurar levar isso para minha sala de aula, né? Para poder transmitir esse carinho, essa atenção, levar essa calma, né, para as crianças, para que elas possam se sentir também acolhidas, respeitadas, amadas, né? Então eu vejo que vale a pena sim buscar essa outra oportunidade, essa outra forma, né, de trabalhar Isso. também, outra forma de Não, estar dentro da isso, sala de aula. nós da educação, e aí eu falo com muito orgulho que eu amo a educação, eu amo saúde, senão não estaria 23 anos. Mas Com educação são as certeza. duas paixões que eu tenho na minha vida. Né? A educação, ela transforma, né? Uhum. Transforma aquela criança, aquele adolescente, aquele adulto. Então, isso para nós assim, não tem preço. E às vezes a gente percebe que um professor ele não entende a responsabilidade que ele tem, né, de ser um formador de opinião e de ter essa sensibilidade para perceber, né, que existe alguma coisa errada, né? Nós vimos agora essa questão desse garoto, esse menininho, o Henri, né? Poxa, será que essa criança, dentro da sala de aula, ela já não apresentava algum aspecto? Né? E nós sabemos, dentro do nosso curso de pedagogia, sinais clássicos. Né? Uhum. Então, falhou a família? Falhou, mas também a escola não A falhou, escola. porque esse menino estava chegando lá, ele não apareceu, devia ter algumas Questões, né? Porque características, né? ele já apresentava, porque ele já vomitava. Lembra que a gente falou sobre as emoções, que é exatamente isso, né? Às vezes você se expressa o corpo, a emoção se expressa imediatamente ali, né? Você pode vomitar, você sente o calor, você começa a suar. Então, todas essas são características específicas que ninguém realmente deu bola, porque eu acho que jogou, Cláudia, até nessa situação desse menino, até por uma questão assim, por ciúme,
não pela questão mais como foi mesmo, mas acho que foi assim, não tá com ciúme da mãe, né? Porque o momento é diferente. Mas são características, não Mas sei, a gente, dentro do ambiente escolar, nós temos treinamentos, nós temos, dentro da universidade, nós aprendemos. A gente sabe que até o desenho tem um reflexo da violência. As crianças, elas, né? Então, alguém ali, né, tinha que estar mais atento. Por exemplo, marcas no corpinho da criança. A gente, quando leva a criança ao banheiro, a gente está olhando, está percebendo. Eu sei, tem várias meninas aqui, né, que são professores e sabem exatamente do que eu estou falando. A gente percebe essas coisas. E aí é o que eu falo. Essas coisas são sinais, né, essa responsabilidade que acaba passando batido. Isso aí deixa para lá. É ciúme, né? Deixa para lá. Só, deixa para lá, eu não vou ficar me estressando, não, nem vou parar para olhar, mas aí, né, a responsabilidade passou e uma vida se foi. É verdade. É verdade. Mas, Eclésia, seja bem-vinda. Eu tenho certeza que vai ser beliscada pelo bichinho da aromaterapia, dos óleos essenciais. E a Márcia vai acabar de te explicar, porque eu acho que assim, a Márcia é aromaterapeuta, vai te conquistar também, porque é um mundo realmente fascinante. É um mundo onde você vê, eu e Cláudia com o negócio dos pacientes, assim, você tem respostas, assim, impressionantes, quando você consegue fazer alguma coisa com o outro, abrir uma janela terapêutica, quando você consegue entrar no mundo dele com o óleo, é um diferencial no seu atendimento. Você não fica naquela mesmice, você faz um acolhimento, você traz aquilo ali. E fora que o aroma tem memórias, né? Então você consegue resgatar coisas, você começa a perceber, até mesmo com você mesmo, né? Você começa a entrar nesse mundo através das suas memórias, das suas coisas boas, resgates bons, né? Então, são experiências. Então, seja bem-vinda, né? Obrigada de coração. Toda quinta-feira. Bem-vinda, Kézia. Vou fazer mais coisas aí de educação, tá? Vou puxar nossa sardinha aí, as meninas aí para a área da educação. Com certeza, educação é tudo de bom. E porque no nosso dia a dia, né, dos pais e mães, às vezes coisas passam batidas, né? A forma de você lidar, isso é muito importante, né? Hoje, com o conhecimento que eu tenho, muita coisa a gente fez errado, a minha geração, né? Porque a gente não tinha esse conhecimento, né? E hoje, o quanto é importante. Márcia, pode deixar, estamos juntos. Vamos entrar aí nessa área da psicopedagogia, que eu adoro. A gente fazia muita coisa errada, né? E aí a gente não sabia, fazia porque não tinha conhecimento. E hoje, né, a educação, todo o conhecimento que a gente tem, como é importante, né? A gente saber estimular, né, a responsabilidade. Hoje eu fiquei tão feliz, eu recebi um post de um aluno meu que foi pedreiro. Olha só, num projeto que eu trabalhei em Belford Roxo, esse menino entrou na Unib, eu sempre falava para ele, você vai, persiste que você vai chegar. Ele entrou na Rural, ele está se formando agora em professor de história. Aí ele me lindo! O aniversário dele. Legal, muito bom! Um post para ele lá do projeto, e ele, obrigado, professora, que saudade da senhora sempre incentivando a gente. Isso é educação, gente, isso não tem outra forma de a gente dizer que isso aí é ajudar as pessoas a se encontrar. A sementinha estava lá, só precisava ser regada. Exatamente, mas é o que a gente está falando até mesmo aqui, né, Cláudia, do próprios olhos, assim, quando faz bem para a gente quer compartilhar. Né? Quando a gente se sente bem, é como você vai num restaurante e você come uma comida boa, você quer falar para o outro que aquele restaurante te fez bem, que o ambiente é agradável, então você compartilha. Esse momento que a gente tem aqui é de compartilhar, né? De dizer o quanto faz bem, como tem relatos da Edcleia que fica muito bem, dorme com elevation, para tu ver, é maravilhoso a gente entender, porque cada um é cada um, para não ter receita de bolo. A Bruna,
Bruna com o relato dela do Serenity, né? Então você vê que a gente compartilha coisas e a gente... Aqui, esse assunto, se alguém falar comigo, eu não dormi com o Serenity, vou lembrar da Bruna, né? Porque são coisas que a gente tem. Então, o compartilhar, o fazer parte desse mundo dos olhos, viver isso, o benefício do outro, as coisas, isso é muito legal. Não é só ficar com a gente e morrer com a gente, né? Eu acho que isso a gente precisa compartilhar. O nosso aprendizado, que a gente, na nossa vida, né? Isso a gente precisa fazer isso, porque faz bem pra gente, Verdade. faz bem pra todo mundo. Eu acho que é isso mesmo. Verdade. Gente, quem é mamãe aí, feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães para todas. Edcleia, Marinalva, Márcia, Kézia. Dê bastante beijo, faça bastante coisas com elas, porque isso é mais importante, sabia? Verdade. Né? Gente, muito obrigado, Patrícia. Muito obrigada, gente. Beijo. Quinta-feira que vem, às 8, estaremos aqui. Tá bom? Mais. Beijo. Até mais. Tchau, Márcia. Tchau. Beijo.